pessoal, tô de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e esse é o Giro do Gigante, edição única desse sábado, dia 1º de novembro. Então fica até o final com a gente nesse vídeo que a gente tem as novidades sobre o Vasco amanhã pro jogo contra o São Paulo e também como chega o adversário para essa partida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nada. O Vasco volta a campo nesse domingo, dia 2 de novembro, contra o São Paulo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30 da noite, em São Januário. Para essa partida, o Gigante da Colina vai contar com o retorno do Ryan, que ficou fora do jogo contra o Red Bull Bragantino por conta de um edema na coxa. Eu vou deixar aqui agora para vocês um trecho do Pedrosa falando sobre esse provável time que vai entrar em campo em São Januário contra o Tricolor Paulista e o que a gente pode esperar desse duelo. Dá só uma olhada. E qual é, Pedrosa, você falou ontem aqui, mas para nossa audiência que não fica todo dia, Sim. Qual deve ser esse Vasco, então, que vai encontrar o São Paulo? Você falou já que tá completinho, que essa é a boa notícia. Qual é o Vasco que encontra o São Paulo domingo? Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Todos nomes compostos, né? A linha inteira de zaga. Barros, Tietê, Nuno Moreira, Coutinho, Carlos Andrés Gomes e lá na frente o Ryan. E todos os outros também são, é que a gente come. Felipe Coutinho. Tem Pablo Verrete. E é isso aí. Só o Ryan que não. Se quiser, pode falar que ele tem, inclusive, Ryan Vitor, o nome dele. Mas ele usa, não? Não, é Ryan mesmo. Tá ruim, Venê? Não tá ruim, não. Um bom time do Vasco da Gama atualmente. Assim, de fato, tô na linha de vocês. É o grande favorito. Pra mim vai ser uma surpresa o Vasco não vencer esse jogo. Pra mim ainda também. mais sendo em São Januário, que, assim, é um dos pontos mais fortes do Vasco da Gama. Mesmo quando o Vasco estava muito mal, São Januário ainda era fortaleza do Vasco. Então, assim, atualmente, pra mim, vai ser surpresa o Vasco não vencer esse duelo. E tem um ponto, né? Quando o Vasco não estava tão bem, ali sempre foi o reduto, né? Ali era um solo sagrado pro Vasco, né? O grande apoio do Vasco nesses últimos anos, quem arrancou o Vasco da Série B e levou pra Série A foi São Januário, foi a torcida do Vasco. E aí, mesmo assim, a gente vê que é uma das torcidas mais fabulosas do Brasil, no canto, no apoio e tudo mais, na festa que faz, o caldeirão que é São Januário. E agora, depois de tanto tempo, vivendo um momento tão sublime, é como um presente para esse torcedor que vai a São Januário sempre, ô Pedrosa. Perfeito, Fernando. E foi uma evolução do Vasco com o Fernando Diniz, que dentro de São Januário não estava conseguindo ganhar. Lembra que ficou 4 meses sem conseguir vencer em São Januário? Aí ganhou do Bahia, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Vitória. Foi muito bem nessa trajetória e é por isso Mas que... era um desespero, na outra sequência, era um gostinho de desespero. Era. Essa Agora hora não. é um desfrutar diferente, né? Eu costumei dizer aqui, vocês vão se lembrar, que o torcedor do Vasco ele ia pro jogo para ter um encontro com os amigos, para tomar um gelo, para curtir a barreira mais do que o próprio jogo. É verdade. Hoje não, hoje você faz os dois. Você vai para fazer tudo isso, tomar um gelinho lá na barreira e para ver o jogo, porque você quer ver o jogo, você tem prazer de ver o jogo do Vasco. Isso é uma coisa inédita. E um detalhe, se sair derrotado, vai sair revoltado. Na ocasião, você já esperava o pior. É isso. Você já esperava o pior. Se saísse com a vitória, você iria comemorar muito. Mas você São já esperava Paulo ia o pior. te visitar, tu ficava com medo. É isso. Agora não, quem tem isso. que ter medo é o São Paulo. Sim. E a maior prova disso aí, uma vez que eu falei pro Peção, vai no jogo hoje, São Januário. Ah, não vou não, porque eu vou dar aula, sei lá, até às 7, o jogo é 7h30. Sim. Vou chegar lá muito em cima do jogo. Aí eu, mas não vai conseguir chegar na hora do jogo? Vou, mas muito em cima. Eu, mas você não vai pra ver o jogo? Não, aí eu não vou conseguir curtir antes do jogo. Exato. Exato. Tu vai pra lá pra quê? Isso é pra curtir o momento. Ai, Pedrosa. Fazer a cabeça, né? A barreira é loucura. É loucura. Sorte que você tem vários drones lá. Eu tenho muito drone lá, Pedrosa. Aqui, ó. Quando ele sai, que ele fala, vou pro jogo, eu falo, tô cheio de drone, São Januário. Inclusive seu chefe pode ser um drone. O povo vai me mandando tá lá foto sempre. Tá lá dele, sempre. me mandando foto dele. Aí sabe o que eu falo pra ele, Pedrosa? Cuidado que tem um monte de gente querendo que você Deixa ele. Aí Perigosíssimo. Ele vai, ó, na atividade dele. Ó,
A GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara, além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Além disso, a gente também falou com o jornalista Luca Bop, que acompanha o São Paulo, e ele falou um pouco do que a gente pode esperar desse time tricolor paulista para essa partida contra o Vasco. Dá só uma olhada. Cara, o São Paulo sofreu 2 abalos recentemente, 3 abalos. Eu vou enumerar cada um deles, que eles são de naturezas diferentes, né? A eliminação para a LDU foi devastadora, assim, para o São Paulo. O São Paulo, no jogo subsequente à derrota para a LDU, perdeu do Ceará em casa, jogando para 12 mil pessoas, o pior público do São Paulo desde a pandemia. Se mobilizou para o jogo contra o Palmeiras, para vencer o rival em casa, que era líder, etc. Fez 2-0 e tomou a virada em 20 minutos, mas teve aquele assalto, né? Aquele pênalti absurdo que não foi dado, a expulsão, do jeito que foi, aquilo foi o segundo golpe que o São Paulo tomou. E aí, para terminar, o São Paulo, como clube, né, vendeu os mandos de campo dos últimos jogos no Morumbi. E o São Paulo não joga mais no Morumbi em 2025. Jogou contra o Bahia, a última partida, inclusive, porque vendeu para shows. Que é um absurdo, né? Isso mostra que o São Paulo assim... O clube não acredita no time, porque se você tira o Morumbi, que é uma arma do São Paulo, sempre foi, disputando a vaga na Libertadores, no G7, G8, é um recado que você dá, né? Que, tipo, não acreditamos que vocês vão ser capazes. Esportivamente, o São Paulo perde muito sem o Morumbi, vai jogar na Vila Belmiro. E aí, depois disso, o São Paulo teve 2 partidas tétricas contra o Grêmio e contra o Mirassol, tomou um baile. O Rafael salvou o São Paulo de uma goleada no Sul, poderia ser tranquilamente 4-5-0 para o Grêmio. E o Mirassol foi 3-0. Jogou... Não viu a cor da bola contra o Mirassol. Lei do ex, do Reinaldo. Então, assim, todos os requintes de crueldade o São Paulo teve. E aí tiveram alguns torcedores, bastante gente, falando, cara, chegar nos 45 pontos e se livrar do rebaixamento. Nem mais olhando para cima. Só que aí no último jogo, o São Paulo jogou bem contra o Bahia. De novo, com um público muito pequeno, 15 mil pessoas, público bizarro, horroroso no Morumbi, e isso é muito preocupante, porque na fase de vacas magras do São Paulo, a torcida se mostrou uma das coisas mais lindas. A melhor coisa do São Paulo nos últimos anos foi a torcida, assim, Pedro. O São Paulo tem uma frase que rola entre os São Paulinos, que é, na fase ruim a gente percebeu que se a gente não era mais o melhor time do Brasil, a gente tinha a melhor torcida do Brasil, que São Paulo teve a melhor média de público do futebol brasileiro durante anos, passou a do Corinthians e, porra, cansou de ter o Morumbi lotado em jogos menos importantes, com menos apelo. Era uma simbiose muito bonita entre a torcida do São Paulo e o time do São Paulo, que acabou se rompendo nesses últimos 2 jogos do Morumbi, contra o Ceará e contra a Bahia.
melancólico, assim. Tanto é que toda vez que sai público e renda no estádio, tem uma vaia enorme e xingamentos ao presidente do São Paulo com justiça, porque os ingressos estão caros e porque, enfim, o trabalho dele é horroroso. Para mim, é o pior presidente da história do São Paulo. E a torcida também, enfim, mostra esse protesto quando sai público e renda, porque é uma lembrança de como ele geriu mal o clube nesses anos, né? Enfim. Só que o São Paulo jogou bem contra o Bahia. O São Paulo venceu o Bahia com autoridade, poderia ter feito 3-4-0 no Bahia, que é um time forte, embora tivesse muito desfalcado, é um time forte, muito melhor que o do São Paulo. E o São Paulo venceu com a partida absurda do Luciano, né? Que fez um golaço e deu um passe de craque, chegou a 100 gols pelo São Paulo, chegou à artilharia do ano do São Paulo, 22 participações em gols, 15 gols e 7 assistências, mas como o São Paulo está nessa maré de azar, que parece não ter nunca fim, eu sempre brinco, cara, que não enterraram um sapo no Morumbi, enterraram um ranário. Se você escavar o gramado do Morumbi, vai ter rã, sapo, girino, vai ter todos os tipos de anfíbio possível, porque, cara, o azar é absurdo. Então, no mesmo jogo que o Luciano faz um golaço e dá um passe de craque e tal, ele toma o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Vasco amanhã. E o São Paulo tem sofrido com desfalques por lesões o ano inteiro, né? O Oscar não joga, não sei há quanto tempo o Oscar não joga, é impressionante, ele simplesmente não entra em campo. O Caleri machucou faz tempo, o Luiz Gustavo ficou fora há muito tempo, o Lucas ficou fora há muito tempo. Nos jogos decisivos o Marcos Antônio não jogou. Enfim, cara, é assim, Agora o Cedric, lateral direito titular, também machucou, o Wendel não joga mais esse ano. É um absurdo, assim. São Paulo foi acometido por lesões dos seus principais jogadores, mas é muito por causa do planejamento da diretoria, que são todos esses jogadores que eu falei, todos são veteranos, né? O Wendel, o Cedric, o Lucas, o Oscar, o Caleri e o Luiz Gustavo, né? Todos, claro, de naturezas diferentes as lesões, mas todos são veteranos e, assim, hoje em dia no futebol brasileiro ter jogadores de 30 anos ou mais correr o risco de eles se lesionarem, e é o que está acontecendo. Então o São Paulo chega para esse jogo contra o Vasco, tem um pessimismo generalizado da torcida, porque o Vasco está jogando muita bola, né? O Vasco talvez jogue hoje o melhor futebol do Brasil, junto com o Mirassol, Flamengo e Palmeiras, líder do retorno, jogando uma barbaridade, Fernando Diniz com um time no estado da graça, Ryan, Coutinho, Barros, PH, Cuesta, Robert Renan, enfim, todo mundo jogando muita bola, Nuno. E o São Paulo sendo o azarão nessa briga pelo G7 e G8, que eu acho que vai ficar entre Fluminense, Vasco e São Paulo. Talvez o Corinthians, se quiser, mas o Grêmio, talvez, se conseguir efetivar a recuperação, talvez o Grêmio. Mas o São Paulo é o underdog, assim, é o azarão para conseguir essa vaga. Mas, cara, mesmo com tudo isso, é um confronto direto. Então a expectativa é que tenha havido uma mobilização do Crespo com os jogadores do tipo assim, cara, se a gente vencer esse jogo, a gente freia um concorrente direto nosso por essa vaga e a gente, tem uma vitória com muita confiança para pegar o Flamengo, que é o próximo jogo, que é duríssimo, que vai ser na Vila Belmiro, porque o Morumbi, como eu falei, vai estar para show. Então, se for precisar pegar em algum otimismo, é o último jogo contra o Bahia. Mas mesmo esse último jogo teve o Luciano como protagonista e o Luciano não joga. Então é muito difícil para o São Paulino ficar otimista para esse jogo de amanhã, né? O São Paulo é um time que oscila muito até na mobilização dos jogadores, que são jogadores assim, cara, a torcida não tem muita raiva dos jogadores, assim, não tem mesmo, porque eles são lutadores, eles são dignos, eles se entregam, eles tentam, só que eles são limitados, eles têm uma qualidade menor, assim, eles não são jogadores brilhantes, eles são esforçados, mas eles não são brilhantes. Então, tentar acreditar nessa luta dos jogadores do São Paulo, nessa capacidade de competição, de sublimar desfalques e tentar fazer frente ao Vasco. Eu acredito que a escalação vai ser Arboleda, Ferrarese e Alan Franco na zaga, Rafael no gol, Mailton pelo lado direito e Enzo Dias pelo lado esquerdo, uma trinca de meio-campistas mais de volantes, que seria Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, Lucas e Tapia. Acho que esse vai ser o time, é um time bem
fraco, né? Bem limitado, mediano, assim. E é isso, cara, assim, acho que o contexto atual do São Paulo é esse. Se vencer o Vasco, ultrapassa o Vasco e, né, chega à 8ª colocação. E fica... Precisa ver, o Botafogo vai jogar ainda, né? Mas fica mais perto para eventualmente conquistar uma vaga no G6, G7, G8. Então, eu espero que o time em frente dispute esse jogo sabendo que é um confronto direto contra o rival, jogo difícil, mas que pode resgatar a confiança do time, sabe? Para a temporada, para essa reta final, para esses próximos 7 jogos que vai ter. Ganhar do Vasco lá é uma injeção de confiança para essa reta final, mas é muito pouco provável que isso aconteça. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que amanhã, depois do jogo entre Vasco e São Paulo, tem live aqui no canal com o Pedrosa, que vocês já estão acostumados. Então, ativa o sininho para não perder nada. E também, não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com os amigos. E se você ainda não tá seguindo a gente lá no Instagram, segue @canal do Pedrosa para ficar por dentro de tudo, que tem conteúdo diário de Vasco para você não perder nada do que tá rolando lá no Gigante da Colina. Valeu, até a próxima. Tamo junto!